bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos chegando aqui para a nossa segunda aula sobre a apostila Estilo de Vida Missional. A aula que nós trouxemos presencialmente aqui para a Escola Bíblica Dominical no primeiro domingo de abril. Eu quero finalizar hoje, tá? Vou tentar fazer algo aqui bem rápido e dinâmico. Antes de começar, gostaria de, como sempre, lembrar a você que não esqueça de colocar o seu joinha para nós aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário para fazer também, fique à vontade para usar aí a aba de comentários do YouTube. Ou até mandar pelo WhatsApp, a gente pode também coletar por lá, se for o caso, se você preferir, para que nós possamos fazer algo participativo, tá bom? Bom, vocês se lembram que na última semana nós paramos ali na alusão em que Pedro faz a aproximação, na verdade, que Pedro faz com entre a igreja e Israel. Israel como um povo, uma nação, um país missional. E Pedro, continuando, vai dizer que a identidade missional que Deus exige de todos nós, e Deus exigia do povo de Israel, e quando há essa passagem, então, depois do advento de Jesus aqui neste mundo, a passagem da missionalidade, do viver Deus, do expressar Deus, do povo de Israel para, do país Israel, para a igreja, isso é cumprido na nossa vida, cada um de nós. Então, Deus ele exigia uma identidade missional de Israel. E isso, então, passa para nós, igreja, depois aí que Jesus vem aqui neste mundo, cumpre seu ministério, etc., e vai embora e deixa ali a comissão em Mateus 28. E aí Pedro, o apóstolo, explicando isso para os primeiros cristãos ali do seu tempo, vai dizer na continuação do versículo que nós já havíamos trabalhado na última aula, os versículos 11 e 12, que ele insiste, como estrangeiros e peregrinos no mundo, que a igreja, eles, nós, enfim, fiquemos abstênios, nos abstenhamos dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, que nós vivamos entre os pagãos, entre aqueles que não conhecem a Deus, não sabem quem é Jesus, de maneira exemplar, para que naquilo que eles nos acusam de praticarem o mal, ele está falando aqui para as pessoas da época, aquilo que eles acusarem vocês de fazerem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, olha, as pessoas vão acusar vocês, mas se vocês praticarem o bem, se vocês fizerem o bem, isso não vai acontecer, Os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, vão olhar e vão conhecer Deus através de você, Os cristãos devem fazer Deus conhecido através da sua boa maneira de viver e de suas boas ações. Pedro não chama os seus leitores aqui na sua carta simplesmente para seguir um programa, organizar um evento ou adaptar as suas reuniões. Ele chama essas pessoas para um estilo de vida missional. Então, a função da igreja nesse mundo não é montar congresso, fazer belos cultos, enfim, criar programas de atividades nas igrejas, frequentar reuniões, celebrações, cultos, etc. A função do cristão aqui neste mundo é fazer boas obras, é mostrar pela sua maneira de viver dentro do discipulado com Cristo, do caminhar em santificação que nós falamos na última aula. Se você não acompanhou, volte lá e dê uma assistida depois, a vivermos então uma vida missional, e é isso que ele conclama aos cristãos, a viverem uma vida missional que transmite Deus em todos os aspectos, situações e momentos. E isso então quer dizer que as boas obras, não quer dizer que as boas obras são suficientes. A proclamação, falar sobre o Evangelho, importa. Então, a gente tem que estar preparado, como cristão, para responder a todos aqueles que, como o próprio Pedro fala,
no capítulo 3, versículo 35, todos aqueles que nos questionarem a respeito da nossa razão para uma esperança, né? Ou seja, quem é Deus para você? Por que você é crente? Por que você é cristão? Por que você vai à igreja? Então, nós proclamamos a Deus não só com as nossas boas obras, também com as boas obras, né? E aí, boas obras você pode colocar tudo, né? Um estilo de vida mais moral que você vive, ajudar ao próximo, enfim, qualquer coisa que se enquadre dentro de boas obras. Não é só isso, mas é proclamar também oralmente, falar, explicar, né? O contexto primário em que essa palavra ela é proclamada é na nossa vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, né? É numa conversa, é no jeito de ser. Então envolve as boas obras, é claro, mas envolve quem eu sou, como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, enfim, tudo. Então o contexto de vida missional ele abarca tudo o que eu estou fazendo quando abro o portão da minha casa de manhã para sair para trabalhar, meu vizinho está ali, a maneira como eu olho, como eu cumprimento, como eu falo, como eu ando, isso tudo tem que ser feito de maneira intencional para levar Cristo até aquela pessoa que está me observando, né? Então não é só as boas obras, os atos, mas é quem você é, como você trata quem está ao seu redor, como você conversa com quem está ao seu redor, como você discipula seus filhos em casa, os maridos, como vocês pastoreiam a sua casa, suas mulheres, seus filhos, né? Então é tudo. Tudo envolve uma vida de intencionalidade, de proclamar a Deus, de compartilhar Cristo com as pessoas. É viver e compartilhar Jesus. Próximo quadrinho nós temos aí pessoas comuns, com vidas normais, que mostram Cristo de uma forma comum e normal, como eu estava falando agora há pouco aqui, né? Desde abrir o portão e sair de casa até um momento de luto, de tristeza, enfim, qualquer coisa, em qualquer momento, né? Nós alcançamos um mundo hostil, vivendo vidas boas no contexto da vida comum. Então, ser missional é um estilo de vida em que toda a minha vida e tudo que eu sou, faço, enfim, está orientado para a missão, para o foco de proclamar a palavra, de levar uma mensagem de fé e de esperança para as pessoas. E isso não se limita aos eventos, atividades, cursos de evangelização, né? Ou seja, não se limita aos programas da igreja, ao que envolve a igreja em si. Tudo isso pode ser usado de uma maneira missional, tem a ver, né? Mas ser missional não envolve apenas isso, mas é uma vida orientada de maneira intencional, né? Então, o modo como nós agimos, aqui eu estou até colocando um trecho do que ele traz na apostila. O modo como agimos, como amigos, vizinhos, colegas, membros da família, é moldado pelo compromisso que temos de proclamar Cristo. Então, esse é o mote, esse é o foco, esse é o objetivo, essa é a linha mestra que nós devemos seguir, né? E é importante não perder o ponto de partida para um estilo de vida missional, né? A lógica de Pedro para o evangelho é importante. Ele não diz aos ouvintes que eles serão missionais se viverem um estilo de vida missional. Em vez disso, Pedro primeiro lembra que eles já são missionários. Então, a primeira coisa que nós devemos nos conscientizar é de que o missionário não está lá na África, não está na Ásia, não está no Nordeste, não está no sertão. O missionário ou com os índios. O missionário está, olhe-se no espelho e você verá um missionário, entendeu? O missionário está em você. Você tem que encarar a sua vida como uma vida de levar Cristo às pessoas, levar a esperança, né? Saber falar para as pessoas qual é a esperança que move você, qual é a força que está por trás daquilo que te move. Então, a identidade missional nos é dada no Evangelho. Um estilo de vida missionário flui da nova identidade que eles receberam. Pedro falando para eles aqui e para nós, né? Então, no momento em que
Jesus diz, olha, vão pelo mundo e proclamem a verdade, né, até os confins da terra, ou seja, até todos os rincões que for possível, a gente imagina sempre o lugar mais longe. Mas o primeiro lugar que a gente tem que pensar é o nosso microcosmos. Você tem um microcosmos em torno de você. Você está rodeado de pessoas na sua casa, né? Ah, todo mundo em casa é crente, vai à igreja, conhece Jesus. Beleza, então são 4 pessoas. Cada uma dessas 4 pessoas tem um contexto. Tem lá o motorista do ônibus que todo dia você pega, que é quase todo dia é o mesmo. Ele faz parte do seu microcosmo. Tem lá o porteiro do prédio onde você trabalha. Todo dia você chega lá, dá bom dia para ele. É o seu microcosmo. Seu chefe, seu colega de trabalho, seu primo, que está sempre com você. Enfim, eu tenho que, no momento em que eu saio da celebração no domingo à noite e eu piso na calçada, eu tenho que imaginar que eu estou indo para o campo fazer missões. Eu estou indo viver Jesus onde eu estou, né? Tudo bem, nós, entre aspas, nós vamos combater essa ideia aqui agora, nós vivemos num mundo, num país que já conhece a Jesus, que sabe, né, o que é uma igreja, o que é ser crente, enfim. Mas eu tenho que encarar da calçada para fora, né, da porta da igreja para fora, como um campo de missões. Porque tudo que eu vou fazer a partir dali é voltado para levar as pessoas a se aproximarem de Jesus de alguma forma, através de mim, da minha vida, da minha conversa, do meu jeito de ser, das boas obras que eu faço, das minhas escolhas morais, éticas, tudo isso envolve, né? Da maneira como eu lido com as pessoas, com o público que é mais hostil à igreja. E hoje nós temos um público muito hostil, o público homossexual, por exemplo. E muitas vezes eles não são hostis porque eles simplesmente não gostam da igreja, mas é porque eles são pessoas profundamente feridas pela forma como, principalmente, o cristão evangélico lida com a escolha deles, né? Então já chega falando logo que é um pecador que vai para o inferno, que se não se consertar, que é abominável diante dos olhos de Deus. A mentira também é abominável diante dos olhos de Deus. Mas está cheio de crente que condena o homossexual e mente. O egoísmo da mesma forma, né? Ou seja, eu sou tão pecador quanto ele, quanto ela, enfim. Então eu preciso abrir uma brecha para que essa pessoa ouça de mim, ou tenha em mim, uma nova visão do que é o crente. Mesmo que ela não venha para a igreja, não me acompanhe. Mas eu sou ali alguém que vai lidar com ela, com ele, enfim, de uma maneira diferente, né? Então tá cheio de pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, né? E o homossexualismo está muito abaixo da idolatria. E muitos cristãos idolatram seus bens, idolatram sua família, idolatram o seu emprego, né? Só não param para olhar dessa forma. Idolatram o seu lazer, né? Idolatram o feriado, idolatram o final de semana, idolatram o futebol. Então a gente precisa olhar de maneira equivalente. Na verdade, a idolatria é o pecado mais abominado por Deus, né? Então a gente precisa, enfim, onde nós estamos, mostrar para as pessoas que Jesus, a luz de Cristo, brilha de maneira diferente sobre nós. Então, da calçada da igreja para fora é o nosso campo missionário. E o momento de fazer missões é todo momento. É no Uber, no ônibus. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a estarmos atentos ao momento de dar uma palavra, àquela oportunidade. O motorista do Uber começou a conversar comigo. Será que o Espírito Santo está me incomodando? Olha, é eu que estou fazendo esse cara aí, essa mulher aí, falar com você. Então, atenção. Né? Olha, eu vou colocar as palavras na sua boca. Enfim, a todo momento. É um estilo de vida missional. As missões são para todos nós e não são para o exterior, não são para outro estado, para outra região, para outro país. É para o nosso dia a dia. E aí, Leslie Newbigin, um teólogo dos Estados Unidos, fala sobre a fé pública versus a fé privada.
Ele foi missionário na Índia durante décadas. E aí, a Índia é um país politeísta, muitos deuses, muita idolatria, muito misticismo. Ele fica décadas fora pregando o evangelho. Quando ele volta para o Ocidente, né, o Ocidente são os países ali do meio da Europa para a esquerda, olhando no mapa, mas principalmente que tem a sua cultura, a sua história formada a partir dos mesmos valores, princípios, etc. Né? Influência do cristianismo, direito romano, o modo de pensar, filosofia, etc. Gregos, né? Enfim, países das Américas, boa parte da Europa, a Austrália, tem culturas ocidentais, suas culturas são ocidentais, né? Ocidental. São lugares que já foram cristianizados por séculos, né? Então o Brasil, por exemplo, nasceu cristão. A Austrália nasceu cristã, né? Por quê? Missionários ingleses foram para a Austrália, missionários portugueses vieram para o Brasil, e aí fundaram então países já pensando dentro do cristianismo, já catequizando as pessoas que estavam aqui e as outras que chegaram, etc. Então a gente cresce acostumado numa cultura já que enxerga o cristianismo de uma maneira aceitável, né? Por mais que não goste, não seja praticante, enxerga a fé cristã de uma maneira, às vezes até, eu creio em Deus, eu vou à igreja de vez em quando, né? Essa é a nossa cultura, no país ocidental, num país como o Brasil, por exemplo. Mas aí, e isso acontece nos Estados Unidos, quando Lesslie Newbigin volta para os Estados Unidos, ele vê que, na verdade, aquele país ali já não é mais cristão. Não existe mais proclamação do evangelho ali. Mas existe igreja aberta. Mas existem crentes, existem católicos, o cristianismo está em atividade nesse país. Sim, mas são países tomados, e o Brasil está dentro disso, por um profundo secularismo, por uma profunda frieza em relação à fé. Então Lesslie Newbigin, depois de passar décadas na Índia, volta para os Estados Unidos, seu país de origem, e percebe que ali é um campo missionário urgente. Ali a fé precisa ser pregada, não só pregada, vivida. Então ele definiu como um compromisso, uma necessidade da fé cristã, a cultura. A fé cristã, o cristão ele precisa estar profundamente comprometido com a cultura do seu país, com a cultura da sua época. Então, ele diz, né, ele defende, a partir de então, que o cristão ele precisa defender, proclamar a sua fé, o evangelho, como uma verdade pública. Né? Ele queria que os cristãos pensassem sobre as implicações do evangelho para a política, para a economia, para a educação, assim por diante. Para que as pessoas dentro da cultura elas pudessem ser confrontadas pelas suas preconcepções, pelas suas afirmações, confrontadas com o evangelho. Então, o que o Lesslie Newbigin estava defendendo não é o retorno a uma sociedade cristianizada, de fato, propriamente, né, com instituições cristãs, mas que os cristãos precisariam viver e proclamar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então, um rei que governa como servo. Então, é esse o modelo que deve comprometer a nossa atuação no mundo. Então, não existe cultura nesse mundo aqui, nesse plano, no plano humano, que seja naturalmente disposta ao senhorio de Cristo, ou simplesmente cristã, enfim. Nós precisamos olhar para a nossa cultura, para as coisas que nós estamos vendo acontecer, para a forma como nós estamos vendo as pessoas pensarem, e precisamos dar respostas evangélicas, no sentido do evangelho, é claro, né? Respostas que Cristo daria a esses anseios, a essas frustrações, a esses acontecimentos. Então, para citar um exemplo bem prático, nós estamos vendo os massacres que acontecem nas escolas. O que nós, como cristãos, o que você, como professor, professora, dentro de uma escola, as pessoas ali sabendo que você tem a fé evangélica, o que você tem a dizer a respeito disso? Qual a resposta um cristão pode dar a isso? Qual opinião um cristão pode dar aí sobre isso? Como nós podemos ajudar, por meio da fé, essas pessoas que estão profundamente
chocadas com o que está acontecendo. Ítalo, não me sinto preparado para discutir, para dar opinião, etc. Sim, a ideia não é dar a opinião por dar a opinião, não é isso. Mas a ideia é assim, o Evangelho oferece uma resposta. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude a, nos lugares onde nós estamos, levar uma resposta do Evangelho, não é a resposta do Ítalo. Eu acho que precisa ter um policial armado na porta da escola. Não, tudo bem, isso pode ser uma solução, mas que é paliativa. Porque o problema de alguém que faz isso, ele é interno. E esse problema interno, ele tem origem, é claro, no pecado, mas o Evangelho, ele tem poder. Ele tem poder para transformar as vidas das pessoas. Tem poder para confortar as pessoas que passam por uma situação como essa, né? Serem vítimas de uma coisa assim. Então nós precisamos viver a nossa fé de maneira pública. É isso que a sociedade secularizada da nossa época tem tentado impedir. Não, você pode fazer a sua oração, mas em silêncio, lá na igreja. Aqui não. Aqui você não fala de Deus. Aqui você não fala quem você é. Aqui você não faz uma oração pública. Né? Tudo bem, às vezes eu não posso fazer uma oração pública por 20 pessoas. Mas eu posso fazer uma oração pública e audível por uma pessoa. Mesmo que seja num cantinho de uma sala lá, só eu e ela. Então, nós devemos enxergar o Evangelho com uma palavra de esperança para a nossa cultura, essa cultura do individualismo, do materialismo. Né? E é mais ou menos isso que... Esses são os problemas da nossa época. Né? Pessoas profundamente individualistas, profundamente materialistas, buscando no seu corpo enfim, esculpido, né, em academias, etc., a sua motivação de vida, né, uma motivação vazia, é claro, porque o corpo ele é passageiro, e muitos vão olhar de maneira a transformar a pessoa num objeto apenas, por conta disso, então, nos seus bens materiais, enfim, as pessoas elas estão apegadas a isso, só que isso não alimenta o espírito, né? Isso daí não dialoga com a alma, dialoga com o corpo, com as sensações externas. É legal, né? Curtir um bem material que você tem, se olhar no espelho e se ver com beleza, mas nada disso dialoga com o espírito. Então nós somos encarregados da mensagem do Evangelho, né? Reconciliação. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Essa expressão embaixadores de Cristo, né, muito ouvida na igreja. É assim, nós representamos Jesus onde nós estamos. Então, nesse sentido, nós todos somos missionários. E, como eu falei, a grande comissão, né, Mateus 28, aquilo diz respeito a nós também. Então, falando sobre engajamento cultural, que é o que o Leslie Newbigin ele propõe, e é o que ele enxerga como um problema, né, a fé pública ela está sendo deixada de lado, porque a igreja vive só para si, dentro de si, e a igreja fica esperando que as pessoas venham para dentro dela, mas as pessoas não vão naturalmente entrar na igreja. Né? Nós precisamos pensar o contrário. A igreja precisa ir lá fora buscar a pessoa. Né? E isso é fruto da sociedade, entre aspas, cristianizada. A gente vai se acostumando. Né? A igreja, nos últimos séculos, enfim, foi acostumando a essa dinâmica. Mas hoje a dinâmica é diferente, que a pessoa não vai naturalmente entrar na igreja. A gente precisa ir lá fora buscar essa pessoa. Então, nós precisamos lutar aí. Eu não vou ler todo o quadrinho, né? Mas as fronteiras que o rapaz que escreveu esse livro, né, o David Smith, esse livro Mission After Christendom, enfim, missão após a cristianização, cristianismo, enfim. Ele define as fronteiras hoje da evangelização como sociológicas ou ideológicas. Então, a secularização. Deus e religião não são discussões apropriadas para o fórum público. Pluralização. Muitas pessoas já não acreditam em uma verdade absoluta.
Em vez disso, elas acreditam que a verdade é plural. Cada um tem a sua verdade, existem várias verdades. Né? Olha só como essas coisas estão presentes no nosso dia a dia. Globalização, as pessoas que vivem ao lado, né, que vivem próximas de nós, podem ser culturalmente muito diferentes. Né? Então, a nossa barreira não é mais o território geográfico, né? A barreira para o evangelho, para a evangelização. Às vezes, essa barreira está bem ao lado. Né? Uma pessoa que é culturalmente distinta de mim, culturalmente no sentido assim, ela é brasileira, ela fala português, etc. Mas ela vive numa bolha ideológica, numa bolha sociológica, diferente da minha. E eu não consigo nem dialogar com essa pessoa. Ela tem um tipo de vida, de pensamento completamente diferente do meu. Isso é uma fronteira missionária. Né? Então, uma pessoa que está muito envolvida com ideologia política, a pessoa que faz parte de um grupo tribal, entre aspas, né? Tribal no sentido de todos ali são iguais, fazem as mesmas coisas, né? Com molecada acontece muito isso, né? Um grupo só de roqueiro, um grupo só de, enfim, que curte um outro estilo qualquer de ser ou de música, etc. Né? Ou mesmo a bolha dos desigrejados, né? A pessoa que ela está envolta na ideia de que a igreja não serve, porque ela é traumatizada com a igreja, e ela só está ali junto com outras pessoas que pensam da mesma forma. Então, para a gente furar essa bolha é difícil. E muitas vezes essa pessoa está do nosso lado. Né? Então, muitas pessoas ao nosso redor não tem lugar para Jesus. Da maneira como elas enxergam a vida, o estilo de viver, né, o mundo, a sua cosmovisão, não há lugar para Jesus. Então, elas podem já até ter ouvido o nome de Jesus, elas conhecem, mas elas não sabem exatamente o que é o Evangelho. Né? Então, fala, eu já sei o que é a igreja, já conheço Jesus, todo mundo hoje em dia conhece. Né? Todo mundo sabe, já foi a uma igreja. Qualquer pessoa que você encontrar na rua. Mas uma coisa é a pessoa falar, não, eu conheço Jesus, eu já fui na igreja, eu sei o versículo bíblico, até às vezes a pessoa sabe de cor. Mas outra coisa é ela entender o que é o Evangelho. E aí, para encerrar, eu queria deixar as 12 marcas da Igreja Missional que ele traz na apostila também. Na Igreja Missional, uma marca, proclama o Evangelho. É uma comunidade onde todos os membros estão envolvidos na aprendizagem de tornarem-se discípulos de Jesus. Né? Ser um discípulo de Jesus não é ficar citando versículos bíblicos de cor, ler a Bíblia toda em um ano. Ser discípulo de Jesus é transmitir o Evangelho, é viver Cristo. A Bíblia é a única, né, normativa nessa igreja, enfim, é a regra, é a régua que faz com que essa igreja paute o seu ensino. A igreja se entende como diferente do mundo por causa da sua participação na vida, morte e ressurreição de seu Senhor. A igreja procura discernir a vocação missional específica de Deus para todo o mundo, para a comunidade e para todos os seus membros. Então, ou seja, a vocação missional específica de Deus para todo o mundo, né, todos conheçam o Evangelho, todos sejam salvos. Como fazer isso? Como se engajar nisso? Para a comunidade, como que está o nosso entorno, né? Nosso bairro, a Zona Norte, falando aqui da Ibrave, claro, né? Então, como que nós podemos atingir essas pessoas? Como que nós podemos fazer com que o Evangelho seja conhecido, impacte essas vidas? E os membros, que é o microcosmos que eu estava falando agora há pouco. Como que nós podemos, no nosso microambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, impactá-las com o Evangelho, né? Então, uma igreja que presta atenção, procura entender isso, né? Como igreja, no corpo místico, como igreja local e como igreja um membro, cada pessoa. Uma comunidade missional que é identificada pela forma como os cristãos se comportam uns com os outros. Então, a igreja é um ambiente fraterno, é um ambiente onde tem muito legalismo, moralismo, né, onde as pessoas ficam fiscalizando umas às outras, né, onde eu digo se a fé da pessoa é morta ou é viva, pelo que ela faz, né, ou é um lugar onde busca-se viver o Evangelho,
né, abraçar a todos os pecadores e cuidarmos uns dos outros, né? Como que é essa comunidade missional, né? Então, uma igreja que procura ser missional, ela demonstra se é ou não de fato, muito pela forma como os próprios membros, os participantes, se comportam uns com os outros. Uma comunidade que pratica a reconciliação. As pessoas dentro da comunidade se responsabilizam mutuamente pelo amor. Então eu não vivo a minha fé sozinho, né? A minha fé, eu vou na igreja, cultuo, vou embora para casa, e volto no outro domingo, cultuo, vou embora para casa. Não, eu preciso ter relacionamento. Eu preciso estar orando por alguém. Eu preciso participar de um grupo de mulheres, pequenos grupos, né? Eu preciso aplicar o meu dom, o meu talento ali. Eu preciso me responsabilizar pelo outro em amor. Então, eu lembro do outro em oração, eu converso com as pessoas, eu ajudo o pastor a cuidar das pessoas da igreja. Né? Isso não é função só do pastor, porque é impossível um pastor fazer isso sozinho. Né? Então, eu preciso tomar parte no cuidado, né? No cuidar mutuamente uns dos outros. Uma igreja que pratica hospitalidade, ou seja, que é um lugar receptivo para qualquer um que entre, né? Seja ali qual pecado for que aquela pessoa cometa, seja a aparência dela como for, né? Que às vezes entra alguém na igreja, as pessoas ficam olhando, porque enfim, hoje, com, por exemplo, transição de gênero, essas coisas que nós temos hoje, é capaz de uma pessoa numa situação dessa entrar na igreja. E como ela vai ser recebida? Né? Com julgamento, com frieza, né? Não pode, porque nós precisamos aproximar a pessoa para que ela tome consciência do pecado dela, através, é claro, da Bíblia, da ação do Espírito Santo na vida dela, da conversão, né? E o culto é o ato central pelo qual a comunidade comemora com alegria e ação de graças tanto a presença de Deus quanto o futuro prometido por Deus. Então a adoração, né, aquilo que é dito, que é falado, como as pessoas respondem às músicas que estão sendo cantadas, à palavra que está sendo trazida, né? Então o culto ele mostra muito de como está a saúde da igreja. Então as pessoas precisam adorar com o coração. Isso é um testemunho muito forte, né? A comunidade tem um testemunho público vivo. O próprio ato da celebração, o ato do culto, é um testemunho público vivo. A forma como as pessoas no bairro enxergam a igreja também é. Como a igreja atua no bairro também é um testemunho público. A forma como cada um dos seus participantes ali lida com as pessoas fora, se comporta fora da igreja, também é um testemunho público. Né? Então uma igreja bem vista, querida, né, onde as pessoas, mesmo que não frequente, fale bem daquela igreja, é uma igreja que está vivendo de maneira missional. E há um encorajamento de que a própria igreja é uma expressão incompleta do reino de Deus. Claro que a igreja não é perfeita. Aqui não é o reino de Deus. Aqui não é o lugar sem choro, sem dor, sem tristeza, enfim. Que ainda é o mundo. Aqui nós ainda somos imperfeitos. Eu ainda vou errar com você, você ainda vai errar comigo. Mas o importante é, como está lá no passo 7, no passo 6, no passo 5 ali, ser uma igreja que pratica a fraternidade, que pratica a reconciliação, que está junto. Né? Nós trazemos o reino de Deus para a terra, mas é um reino de Deus ainda incompleto, porque nós estamos sendo aprimorados por Cristo. Então, bom, com isso eu encerro, né, aqui a minha fala, para não estourar também o nosso tempo. E eu espero que tenha trazido um pouco de lucidez, um pouco de conhecimento, né, um pouco de inspiração para você, essas duas aulas, e que tenha ficado um pouco mais clara a nossa função missional neste mundo como igreja, como pessoas, né, a nossa função não só missional, mas principalmente missionária também. Tá? Não deixe de estar presente na próxima aula, primeiro domingo de maio, às 9 horas aqui na igreja, aqui na Ibrave, para nós tomarmos um café, termos um momento de comunhão e depois, né, termos uma outra aula aí sobre um outro livro muito legal também que a gente está trazendo, está preparando para você. Tá bom? Também não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o joinha, compartilhar, deixar um comentário se você quiser, para que nós ganhemos engajamento.
Foi muito bom ter você aqui comigo durante esse período. Espero que tenha sido produtivo para você. E, enfim, nós estaremos juntos no domingo. Deus abençoe você. Até lá.